Nós os saudamos com a bendita paz do Senhor. Amém. Aos nossos irmãos e irmãs, povo de Deus, que a paz de Deus, que a alegria e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Hoje, manhã de terça-feira, dia 25 de agosto de 2026. Nós agradecemos a todos vós que já fazem parte deste grupo, ou seja, desta família. Cristo em vós, esperança da glória. Os dias continuam sendo trabalhosos, dias maus, mas o Senhor tem nos dado força, Amém. orientação e graça para passar este caminho até encontrar o lugar reservado para todo aquele que for perseverante até o fim. Nós agradecemos a todos vós. Queridos irmãos, o Senhor Jesus falou no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, já naqueles dias, olhando para a necessidade que as pessoas tinham de ouvir a mensagem da salvação. No versículo 10, capítulo 10, versículo de número 1 do Santo Evangelho de Lucas, ele diz: e depois designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Vão anunciando. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara ou a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros à sua seara ou para a sua colheita. Jesus já tinha enviado 70 homens. Era um bom número de pessoas. De 2 em 2. Eles voltam, fazem o que tinha que fazer. E agora ele envia mais 70. De 2 em 2. Porque a colheita, aos olhar de Jesus, já estava madura. Sempre, irmãos, em cada geração, em cada dia que nós vamos passando, alguém precisa ser colhido. Alguém precisa ser resgatado, avisado. Se ele não quer ser resgatado, mas ele foi avisado. Mas os ceifeiros são poucos. E então o que iria acontecer e o que vai acontecer? Se não for colhida, ela vai se perder. Como disse o profeta Jeremias no capítulo de número 8, versículo 20. Passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos. Ou findou o verão, se foi a cega e nós não fomos salvos. Passou o tempo e nós não fomos salvos. Queridos irmãos, o Senhor continua com pressa de resgatar todo aquele que foi escolhido. E tem muitos que precisam continuar ouvindo o verdadeiro Evangelho de Cristo. É esse o Evangelho da ceifa. É esse o Evangelho do resgatar uma vida que às vezes pode estar em cima do abismo. Pronto para ser destruído. Mas chega o ceifeiro, chega a mensagem em tempo oportuno e ele é despertado.
e volta-se para Cristo e é resgatado daquela situação. Alguém pensa e está pensando que isso não acontece mais. Acontece sim, meu irmão, e vai acontecer até o dia em que findar a ceifa. Vai acontecer. O profeta Ezequiel, no capítulo de número 22, versículo de número versículo 30, nós vamos ler, já basta para nós entender. E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, ninguém achei. Nos dias dos profetas, quando eles profetizavam para Israel, a terra de Abraão sendo ameaçada, aquela geração sendo ameaçadas, eram levados para o cativeiro, voltavam e continuavam na mesma situação. Sofriam. Tudo acontecia, mas os profetas não poderiam, em momento algum, fechar a boca, mas continuar anunciando. Nos 2 versículos anterior ao versículo 30, eu tenho que ler isso para você entender melhor, para nós entender melhor. E aos seus profetas, versículo 28 e 27 do capítulo 22 do profeta Ezequiel. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada. Vem a chuva e derruba tudo. O que eles falam, o que eles dizem, não tem valor, não vem do alto. Profetizando vaidade e adivinhando-lhes mentira. Para nós não serve isso. Para quem precisa ser salvo, essas mensagens não têm nenhum valor, absolutamente nada. Dizendo-lhes, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse dito ou falado alguma coisa. Versículo 20. Ao povo da terra oprimem. O que você tem visto hoje? No meio chamado povo de Deus. Ao povo da terra oprimem gravemente, andam roubando e fazendo violência ao pobre e necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem nenhuma razão. Daí o Senhor vem e fala o que está escrito no versículo de número 30. E eu busquei entre eles, entre esses falsos profetas aí, que falavam sem que o Senhor tivesse falado. Queriam preencher o vazio do povo que estava no coração daquele povo com palavras enganosas e mentirosas. Paliativos que podiam servir por um momento como emoção, momentos de emoção. E tudo voltava ao normal outra vez, vazios de salvação. Nós precisamos estar, irmãos, cheios de alegria e fé, para que a salvação nunca nos despreze em momento nenhum. A salvação é um dom de Deus, um dom que foi revelado para alguém quando ouviu a bendita mensagem do puro e santo evangelho de Cristo. E busquei entre eles, entre estes profetas, um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha, porque tinha uma entrada. O inimigo entrava e saía com toda facilidade. O muro estava fendido. Havia um buraco e precisava alguém tapar. E enquanto não estivesse fechado, menos alguém para ficar ali dizendo, você não entra nem sai aqui, porque aí dentro tem um povo escolhido. O Senhor mantém aqui na terra ainda um povo que aguarda a sua volta. Para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei.
botar naquele muro para que o Senhor não destruísse a terra, porém ele não achou ninguém. Queridos irmãos, que situação, que coisa calamitosa, que pode estar acontecendo bem próximo de nós, junto de nós, e nós não observamos, muitas vezes o Senhor chamando para nos dar esta tarefa, passar esta responsabilidade de fechar o muro, tapar o buraco, ou menos ficar ali na brecha, como um homem de Deus, né, Esther? Verdade. Como hoje em dia está difícil, quando nós escutamos pessoas que, em vez de ficar falando a verdade ali, dizendo, né? Aqui vocês não entram, porque aqui mora um povo santo. Aqui vocês não podem entrar. Mas não tem ninguém que fique ali. Então entra aqueles pensadores malignos, não é outra coisa, são malignos, distorcendo a palavra de Deus e querendo profetizar para entrar e profetizar para aquele povo santo. Mentiras. Dizer o que Deus não disse. O que é que eles querem? O que é que disse ali a palavra? Eles querem é ganhar dinheiro. Eles querem é se apoderar, oprimir aqueles, os pobres, os forrasteiros naquela terra. Mas que Deus ajude, irmãos. Que Deus ajude. Que nós podemos ficar naquele lugar onde Deus quer. Que falamos a verdade. E eu sei que tem muitos homens e mulheres de Deus que estão falando a verdade. E nesse momento eles podem dizer, é verdade, que luta que eu passo por falar a verdade. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude, irmãos. Realmente, irmãos, esse versículo de número 29 do capítulo de número 22 do profeta Ezequiel diz assim: ao povo da terra oprimem gravemente, deixando quase morto ou morto, sem esperança. Veio para ouvir uma palavra de salvação. Veio porque a alma suspirava por salvação. Um vazio, uma depressão, uma ansiedade sem fim. Mas não achou. Não tinha ceifeiro para colher aquela alma e dizer, Senhor, ela está aqui no teu celeiro. Ela vai ser cuidada por ti até o dia que ela partir daqui ou até o dia da tua volta. Aleluia. Diz assim, o povo da terra oprime gravemente e anda roubando e fazendo violência contra o necessitado. O cidadão já está necessitado, está todo quebrado. E chega ainda, vai ser explorado. Ele vai ter que negociar com o ceifeiro. Não, irmãos. O Senhor não mandou 70 negociantes, mas mandou homens instruídos para não levar nada junto com eles. Aleluia. Não pegar nada de ninguém. Somente ficar onde tivesse um lugar para eles dormir e se alimentar e nada mais. Mas hoje, este mundo está infestado. Parece um bando de gafanhotos para destruir. Mas como a Esther falou, e nós conhecemos muito deles e convivemos com alguns deles, que não têm essa qualidade maligna, mas anunciam o evangelho da graça, o evangelho de Cristo, o evangelho do poder, o evangelho da virtude, o evangelho acima de tudo para salvar o homem perdido. Porque o necessitado e ao estrangeiro oprimem sem razão. Sem razão. E Jesus diz aqui, grande é em verdade a seara, naqueles dias de Jesus, abrindo as portas da igreja, instruindo os discípulos para todo o tempo da terra. Na verdade, é a ceifa, mas os obreiros são pouco. Rogai, nós precisamos rogar, nós precisamos orar, precisamos pedir por nós mesmos, Senhor, não deixa eu voltar para trás. Muitas vezes a gente se sente afligido e cansado, irmãos.
afligido e cansado. Os anos pesam sobre nós, mas nós não podemos largar as ferramentas que o Senhor entregou para nós e nos mostrou. Fica ali, naquela fenda, não deixe entrar. Não deixe entrar o pecado entre o povo santo. Pregue a minha palavra, lute pela minha palavra. Ele dá-nos todas as ferramentas necessárias para que nós possamos completar a obra que foi a nós confiada. Os ceifeiros são pouco e a ceifa é muito grande, mas os ceifeiros são pouco. Orai e rogai para que o Senhor mande ceifeiros para a sua ceifa, para colher a ceifa. A gente sempre cita aqui, para encerrar eu vou citar outra vez. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que Salomão falou no capítulo 10, versículo 1 do Eclesiastes, sobre a mosca morta. Tem muita mosca morta, fazendo muitos servos de Deus calar a boca. Ele diz assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e sem honra um pouco de astutícia. Um pouco de alguém dizer, não é assim, deixa disso. Mosca morta, meu irmão. Não se prega mais isso. Isso são mensagens ultrapassadas. Não fala mais isso, não. O povo não quer mais ouvir isso. O povo precisa ouvir. Ou em tempo ou em fora de tempo, pregue a palavra do Senhor. Verdade. Querido e soberano Pai, aleluia, no nome de Jesus, teu Filho amado, aleluia, não nos deixe acovardar nunca, Senhor. Diante dessa avalanche maligna que se levanta, Senhor, para tapar a boca daqueles que clamam e anunciam, Senhor, o tempo do fim. Querido Deus, o caminho da santificação, o caminho da pureza, o caminho, Senhor Jesus, que nos leva até o fim com segurança. Querido Deus, guarda o teu povo, dá saúde espiritual para cada um de nós e que essas moscas nunca voem sobre nós a ponto de cair, Senhor, e botar tudo a perder. Pai divino e santo, ajuda o teu povo, guarda a tua igreja, Senhor, em toda a terra. É o pedido dos teus servos aqui. Somos fraquinhos, Pai, mas em ti nos sentimos fortes. Sim, Pai, encorajando-nos cada dia, o Espírito Santo está. Nós te louvamos e te agradecemos, Jesus, hoje e para tudo sempre. Amém. Aleluia, e amém. Aleluia. Amados irmãos, tenham todos um abençoado e santo dia. Querendo o Senhor, amanhã a gente volta. Amém, amém, amém.